Olá a todos, eu me chamo Gabriel e hoje nesse vídeo vamos falar sobre o Museu Modernista de São Paulo, o MASP. Esse é um trabalho feito por Gabriel Augusto e Felipe Gomes, terceiro TED de 2021. Então, para começar a falar sobre essa obra do mundo moderno, falar sobre a origem dela. O MASP foi uma fundação criada em 1956. Ela é uma fundação privada sem fins lucrativos. O seu criador foi o empresário e mecenas Assis Chateaubriand. Esse foi o primeiro museu de arte moderna que foi criado no nosso país, o Brasil. É interessante citar que a primeira sede do MASP não foi onde se encontra atualmente. Ele foi em outro prédio foi fundado pelo mesmo empresário, o Assis Chateaubriand, e só foi mudado depois de alguns anos. Como eu disse, após algum tempo, a sede no MASP teve que ser alterada, devido a diversos fatores. Aqui a gente percebe que foi mudado em 1968. Após 12 anos de construção, o museu se mudou para um novo endereço, agora com prédio próprio e arquitetura personalizada para sua designação artística. Ou seja, agora com esse novo prédio, que é o MASP como nós conhecemos, ele tinha um espaço maior e mais projetado, pensado propriamente para abrigar a arte que habitava na fundação. Bom, o projeto ele começou com o objetivo de abrigar as artes e esculturas que existiam no MASP. Isso acontece porque o museu abriga umas obras artísticas de várias partes do mundo, sendo da África, Ásia ou da Europa, totalizando um total de 10.000 obras. E essas não se caracterizam apenas por ser pinturas ou quadros, elas podem ser esculturas, arte em barro ou peças de roupa, como existe seções no museu. Assim, por causa dessa grande quantidade de obra que demandavam um grande espaço para poder ser exibida, teve que ser feito um novo edifício para abrigar todas elas. Agora eu vou falar aqui um pouco de algumas coisas que a gente consegue perceber com esse corte aqui do projeto. Nesse corte aqui a gente consegue perceber, bom, a elevação em relação ao solo do MASP, né, essa elevação de 8 metros. A gente consegue perceber que aquele bloco que está suspenso, ele é dividido em dois pavimentos, né, o primeiro pavimento e o segundo pavimento. Só que outra coisa muito interessante que a gente vê aqui também é que o MASP ele não é simplesmente nessa parte elevada. Ele possui um trecho também que está no subsolo. E esse trecho ele se divide em primeiro subsolo e segundo subsolo. Então também tem dois níveis de subsolo aqui nesse museu. Só que vale destacar também que esses níveis de subsolo não estão completamente abaixo da terra, não. Porque o MASP ele foi construído num morrinho, e aí esse morro corta mais ou menos assim, e aí parte do MASP, então, ele está realmente debaixo da terra, mas a outra parte tá aberta para a rua. Como a gente consegue perceber aqui que tem uma rampinha até que conecta essa rua com a parte interna do museu. E isso a gente consegue ver de forma mais nítida ainda nesse modelo aqui 3D que a gente tem. Aqui a gente vê a avenida da frente do museu, né, a parte frontal do museu, e aqui a gente vê esse morrinho fazendo a descida. E aí a gente tem aqui um trecho dessa parte está de fato no subsolo, mas outra parte aqui já está de frente para esse trecho inferior, né, do morro. Então a gente tem aqui esse uso do museu, né, o uso do espaço do subsolo. E, bom, além disso, aí, o que mais que a gente consegue notar nessa figura? A gente vê aqui também que ela possui um vão muito notório, né, entre os pilares. Os pilares são colocados dois pares a cada lado e essa distância de comprimento aqui entre um pilar e outro, ela mede 64 metros. Então é uma distância bastante elevada. Inclusive na época que ele foi construído, era o maior vão de pilares que existia no mundo inteiro em uma construção. Então ele foi bastante inovador nesse quesito. E, bom, aqui a gente consegue ver também nessa figura os interiores, né, de cada pavimento, tanto do superior quanto do inferior. E outra coisa muito interessante da arquitetura do local que a gente vê aqui é
a forma como os pilares são usados como elemento decorativo também, como elemento da arquitetura e não meramente um elemento estrutural, porque os pilares eles se conectam de par a par aqui por cima. Então eles fazem essa curva aqui, e aqui já não tem mais uma função estrutural, é simplesmente algo estético, mas eles se conectam e dão essa forma muito característica do museu e ajuda na construção da identidade dele. E bom, aqui falando agora um pouco sobre o uso do espaço interno do museu, a gente tem algumas coisas muito interessantes a serem levadas em consideração. Nessa primeira imagem aqui, a gente nota a primeira coisa que eu acho que chama a atenção de todo mundo é o contraste das cores, né? O teto é branco, esses blocos onde estão apoiadas as pinturas são brancos e a maior parte das paredes também são brancas. Já essas escadas, elas são um vermelho bem forte e a gente tem uma parede curva que serve para apoio de murais e, enfim, avisos, também nesse mesmo tom de vermelho bem forte, que inclusive se relaciona com o tom de vermelho do ambiente externo do museu, né, que foi mostrado lá nos pilares, que também tem esse mesmo tom de vermelho. E aí aqui esse contraste do vermelho com branco é bastante intenso e chama muita atenção. Além disso, a gente tem uma outra questão aqui do uso do espaço, que é o uso desses blocos para servir apoio para as pinturas, que é uma possibilidade, é um tipo de exposição de pinturas que existe e que é até relativamente comum. Mas esse não é o único tipo usado no museu. A gente tem aqui um outro exemplo que mostra uma outra forma de uso do espaço e de apresentação das pinturas, que é apoiar essas pinturas em um painel acrílico, né, que está sendo sustentado por esse cubo aqui, provavelmente de madeira ou concreto, algum material mais pesado, né, para equilibrar. E isso aqui é um elemento que fica muito interessante no sentido decorativo, que diferencia muito dessa forma padrão de expor arte, né, de expor pinturas que costuma ser muitas vezes em paredes e simples assim. Não, aqui a gente tem uma outra forma, uma forma mais original, mais inusitada. E além disso, não só do aspecto decorativo e visual, a gente tem a questão de que ela permite a visualização de múltiplas obras ao mesmo tempo. Você consegue perceber aqui o Cristo ou essa pintura desse homem aqui sentado, mas você consegue perceber também que tem mais coisas ao fundo. Então você tem uma visão mais dinâmica desse cômodo aqui, desse ambiente do museu. E centralizado em meio a tudo, a gente tem essa pequena escultura dessa menina aqui. Então é um uso do espaço bastante criativo e que faz toda a diferença na percepção arquitetônica e do local em si. Além disso, quebrando essa ideia fixa e estática de que o museu é simplesmente um local que o público vai para consumir a arte de forma passiva e simples assim, aqui no MASP a gente tem também esse auditório. E esse auditório ele serve para diversos tipos de apresentações, como palestras ou apresentações teatrais, enfim. Então esse ambiente aqui ele também amplia muito a diversidade do museu e amplia a multiplicidade de usos para esse espaço. Então ele é um museu bastante diverso, não é como museus apenas de pinturas que você só vai e vê pinturas e apenas. Não, aqui você tem uma diversificação bem interessante das formas que esse espaço é aproveitado. E por fim, eu separei aqui também a exposição de peças de roupa e a forma como essas paredezinhas aqui que foram colocadas, elas fazem essas curvas, dando um ar bem interessante para o local. E ainda por cima, essas paredes elas são num tom preto, que também é a mesma cor da base onde estão as peças de roupa, e também a mesma cor dos manequins. Então, o que isso quer dizer? Esse uso intensivo do preto aqui, ele é muito interessante para dar um contraste com as peças de roupa, porque com isso você consegue perceber nitidamente o que é parte da peça de roupa e o que é ambiente ou o que é manequim. Então, te ajuda a manter o foco nas peças de roupa. E é bem interessante também a forma que eles colocaram essas paredes, fazendo curvas aqui, né? Aqui não pegou na foto, mas aqui também faz uma curva. E aí tem um espaço para se atravessar. Depois aqui continua curva, outro espaço para atravessar. E aqui termina a exposição dessas peças de roupa.
Então a gente tem aqui exemplificado nessas imagens um uso muito bacana, né, bem diversificado do espaço do museu. Outra questão do uso do espaço, agora já do espaço externo, a gente tem aqui o uso muito ampliado de plantas nesses murinhos aqui do museu. Essa aqui já é a parte de trás do museu, aqui descendo aquele morrinho, onde a gente tem os níveis de subsolo. E aqui esses muros ficaram repletos de plantas e essa vegetação ela se estende não só por essa parte lateral, mas também se estende aqui nessa outra parte aqui ao fundo e na curva. Então a gente tem essa vegetação cobrindo essa parte traseira inteira, o que é algo interessante não só do ponto de vista decorativo, estético e tudo mais, mas também é muito interessante para dar uma maior oxigenação para o ambiente, né? Porque com as plantas o ambiente vai ser mais arejado e também um pouco mais úmido. Então também, além de ter um impacto visual, tem esse impacto de sensação térmica e de sensação do ambiente em si. Torna ele mais agradável de se estar. E agora, vou falar aqui um pouco do contraste do museu com a cidade. Esse contraste ele se faz muito perceptível aqui nessa figura, que a gente tem São Paulo, que é uma cidade muito verticalizada por conta do nível do preço elevado dos terrenos, e aí isso faz com que tenha que se construir grandes obras em pequenas áreas, o que promove a verticalização, né? Construção de prédios muito altos. E nessa imagem isso é retratado. A gente tem desse lado aqui prédios muito altos e aqui continua também com prédios de vários e vários andares, todos eles muito mais altos que o museu. Enquanto o museu em si, apesar da elevação, ele é bastante horizontalizado. Então a distribuição dos cômodos e do espaço é bastante horizontal, o que com certeza foi uma ideia proposital e que foi colocada aí para destacar o museu em relação à cidade. E isso assim é talvez uma das primeiras coisas que um paulista ao visitar o museu perceberia. E outra questão aqui do contraste com a cidade, a gente tem também a questão da pichação, né? E essa imagem ela capta perfeitamente bem isso, porque de um lado a gente tem um prédio qualquer aqui com um murinho, e do outro lado a gente tem o MASP. O muro do MASP está perfeitamente limpo, sem pichação nenhuma, está completamente preservado. Enquanto esse outro lado aqui, ele tem pichação ao longo do muro inteiro, inclusive até no portão do, desse local aqui. Então a gente vê esse cuidado não só com a construção, com as obras e tudo mais, mas com a preservação desse ambiente, com a preservação do museu. E essa imagem capta muito esse contraste com o restante da cidade de São Paulo. E então é algo bem interessante a ser citado. E bom, era isso que a gente tinha a apresentar e falar sobre o MASP. E agradeço por ter visto até aqui.